seminários, Tiago, primeiro a gente quer te agradecer. Primeiro por topar estrear, né, nesse formato online, está todo mundo se adaptando nesse novo formato, apresentar seminário ou dar aula olhando para uma tela. Não é muito legal, né, mas tem funcionado bem nesse momento de pandemia. Como a gente, eu e Bruna não sabíamos se todos do CDTS, quer dizer, todos que estaríamos aqui somos do CDTS, então a gente preparou uma pequena apresentação do Tiago, se caso tivessem outras pessoas aqui. Então, o Tiago é vice-coordenador geral de inovação do CDTS e especialista em virologia. Ele é orientador permanente da pós-graduação em Biologia Celular e Molecular da Fiocruz, membro da Academia Brasileira de Ciências, bolsista de produtividade do CNPq desde 2015 e jovem cientista do nosso estado da FAPERJ desde 2009. Atualmente, ele desenvolve suas atividades no Laboratório de Imunofarmacologia do IOC, e recentemente coordenou um estudo que constatou que o medicamento utilizado no tratamento do HIV apresenta bons resultados sobre o novo coronavírus. No seminário, então, de hoje, ele apresenta para a gente os principais aspectos da Covid-19, seu agente etiológico, o vírus SARS-CoV-2 e as principais moléculas de investigação. Quero te agradecer, Tiago. Se eu falei alguma coisa errada, você me corrija. E obrigada. Espero que todo mundo aproveite o seminário de hoje, então. Obrigado, Tatiana. Foi ótima a sua apresentação. Já me poupou, inclusive, alguns slides. Eu quero que todo mundo fique à vontade para interagir no chat. Eu vou tentar, dentro da medida do possível, olhar o chat em conjunto com a apresentação. E eu vou pedir para a Bruna e para a Tatiana também me assessorar caso eu deixe passar alguma pergunta que, por acaso, eu não venha responder mais ou menos em tempo real. Então, eu vou apresentar para vocês hoje sobre o Covid-19 e antivirais, tá? Vou pular essa parte que ela já falou. Basicamente, meus principais interesses de pesquisa são na pesquisa antiviral, na virologia translacional e na patogênese das infecções virais. Nos últimos 5 anos, a gente vem tendo resultados muito importantes, tanto no entendimento da disseminação de vírus, quanto em ferramentas de descoberta de vírus, bem como no reposicionamento de moléculas, como fizemos com sofosbuvir, no caso da Zika, febre amarela e chikungunya, o que é reconhecido, inclusive, recentemente pelo Médicos Sem Fronteira. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os vírus respiratórios, num olhar top-down, do macro para o micro, tá? E avançando dos vírus respiratórios para o coronavírus e para o novo coronavírus. A gente tem essa percepção que a gripe é uma doença banal, né? Que as infecções respiratórias são doenças relativamente banais, que todo ano nós temos, mas o cenário não é muito bem esse. Quando a gente pega assim, as principais causas de morte, principalmente em países em desenvolvimento, a gente vê as infecções do trato respiratório inferior como sendo um dos principais componentes causadores de mortalidade nesses países. Dentre os agentes etiológicos que causam essas infecções do trato respiratório, além do influenza, que é muito comum, nós temos também bactérias, né, micobactérias, micoplasma, e temos também os coronavírus, aqui destacados. Então, o coronavírus já faz parte da nossa rotina de resfriados anuais. De onde que vem? Como é que os coronavírus começam a ser identificados e estudados? Eles passaram a ser conhecidos em meados dos anos 60 como agentes etiológicos que infectam humanos e animais. Eles são vírus de tamanho médio, de RNA polaridade positiva, ou dengue. Então, em relação a outros vírus de RNA que são relativamente familiares para a gente, ele tem o dobro do tamanho. Dentro do universo dos vírus, ele é considerado de tamanho intermediário.
animais de corte, isso traz o vírus para próximo do ser humano. Esse rompimento da barreira animal até chegar ao ser humano, isso é muito comum na natureza e é conhecido como spillover, né? Como se fosse o derramamento mesmo do vírus do ambiente silvestre para o ser humano. Mas é relativamente incomum que esses vírus que façam spillover tenham capacidade de transmissão sustentada entre humanos. Eventualmente, esse vírus ele adquire um conjunto de mutações de nova emergência de saúde pública ou até de pandemia. Esses episódios que a gente vem vivendo nessas 2 primeiras décadas do século XX, eles tendem a ser cada vez mais comuns. Então, um grande estudo do NIH chamado PREDICT, que avaliou por 5 anos, em 35 países, os vírus de animais que teriam chance de promover o spillover, como primatas não humanos, roedores, morcegos, detectaram 815 novos vírus e 169 vírus que eram conhecidos em répteis e anfíbios, mas que agora se sabe que infectam também mamíferos, como primatas não humanos e morcegos. Ou seja, isso traz para perto do ser humano um conjunto de agentes etiológicos contra os quais nós não temos imunidade. E o potencial de emergência de saúde pública se torna bastante palpável. Ou seja, a lógica muito bem na pele o que representa não antecipar um episódio desse tipo. Então, dentro do universo dos coronavírus, como eu falei, nós temos aqui alguns que causam resfriados comuns. Eles têm nomes curiosos, o H-CoV vem de Human Coronavirus, eles são designados por siglas como 229E, OC43. Alguns outros já são associados e tem 3 que são conhecidos por causarem infecções graves do trato respiratório, são chamados altamente patogênicos. É o SARS-CoV, que a tendência é que ele seja chamado de 1, né? É o vírus de 2002, o MERS de 2012 e agora seja do vírus que causa resfriado ou do altamente patogênico, os coronavírus eles possuem um hospedeiro natural e um hospedeiro intermediário. Então, no caso do 229E, isso é bem estabelecido, o hospedeiro natural como sendo morcego e o hospedeiro intermediário como sendo lhamas. No caso do OC43, o hospedeiro natural roedores e bovinos como sendo hospedeiro intermediário. No caso dos altamente patogênicos, como o SARS-1, o hospedeiro natural são morcegos. E aí a dinâmica dinâmica diferente. Então, ele está próximo silvestre, se expondo a outros animais silvestres que podem estar infectados por outros vírus respiratórios, ele pode ser comensal de animais de fazenda ou mesmo de animais domésticos criados em ambientes abertos e, de certo modo, transmitir morcego. E o hospedeiro intermediário foi esse animal aqui, que é relativamente incomum na nossa fauna, que é o civet, mas é muito comum na fauna asiática. No caso do MERS, a gente tem como hospedeiro intermediário também o morcego. É, 31 de dezembro de 2019, ocorre a notificação da OMS de um surto de pneumonia por agentes etiológicos
coronavírus, ele faz referência ao ano no qual ele foi descoberto, embora a gente esteja vivendo essa situação em 2020, ele é o novo coronavírus de 2019. Esse novo coronavírus de 2019, a gente tem aqui uma árvore filogenética que aponta para a gente a possível estão dentro de um mesmo ramo, né, que começa aqui, onde eu estou marcando para vocês, que alberga também o SARS-CoV-1, o de 2002. Por conta disso que houve uma atualização da nomenclatura desse vírus para SARS-CoV-2. E tanto o SARS-CoV-1 quanto o SARS-CoV-2, os casos humanos a partir desse tipo de reservatório animal. Bom, as pesquisas avançaram e se percebeu que os casos humanos, aqui destacados em vermelhos, eles são enraizados por morcegos, vírus, coronavírus de morcegos, e os casos de morcegos são enraizados por coronavírus de pangolim, né, que é esse outro animal natural. O morcego é o hospedeiro intermediário que fez essa conexão entre os vírus de pangolim e os vírus de ser humano. O fato dessa análise filogenética mostrar uma contínua evolução, isso é o principal argumento utilizado contra a ideia de que esse vírus teria sido um acidente dentro de laboratório. Eles vão se associar filogeneticamente com cepas mais ancestrais, mais antigas, e não com cepas contemporâneas, com uma contínua evolução do vírus. Agora, a questão principal é que os primeiros casos eles são associados a um mercado de animais vivos na cidade de Wuhan. E tem uma certa confusão da população geral, e até como a gente vê em grupos de Facebook, WhatsApp, nas várias redes sociais, falando sobre o consumo da carne do morcego. E há uma grande confusão, porque às vezes as pessoas confundem que foi o consumo per si da carne, como se fosse uma verminose, um vírus que estava ali contaminando a carne. Na verdade, o hábito de consumo que pode ter sido o problema, porque a partir do momento que você tem esses animais vivos no mercado, eles foram capturados da natureza, e aqui o vírus que está infectando esses vírus podem recombinar, isso criar o ambiente perfeito para catalisar a transferência para o ser humano. Também tem muita visão, de uma certa maneira preconceituosa, como pode existir essa coisa do mercado de animais vivos, mas é importante a gente lembrar que a gente encontrar mercados de animais vivos, como na forma dos aviários, por exemplo, seja para consumo humano ou para cerimônias religiosas, isso também existe. Então, um mês depois daquela declaração da OMS, vem uma outra de 30 de de pandemia. O Zika, por exemplo, ele ficou no contexto dessa declaração de ameaças de saúde pública de preocupação internacional, sem ter avançado para o status de pandemia. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Os casos lá da cidade de para as Américas, por essa dispersão do Pacífico. A Europa virou um grande epicentro da crise, distribuindo casos para o Brasil, para a África, retroalimentando a do globo. E essa situação ela tem uma escala sem precedentes quando se trata de uma infecção respiratória,
Então, rapidamente, uma infecção respiratória ela vai avançar dos as cepas, baseado na sua data de detecção, estabelecendo a relação entre elas, é possível tentar estabelecer a ancestralidade, quando que esse surto começou. E parece que a detecção dos chineses foi bem precisa nesse caso. Outubro e dezembro de 2017, para ser mais preciso. Aqui, novembro, né? Com uma margem de erro entre outubro e dezembro, desculpa, eu falei 17, de 2019, fazendo a análise filogenética. Hoje já existem, juntando as duas principais bases de dados, Agência de Saúde Pública. E a gente tem a seguinte situação, que é a escala sem precedentes que eu estou falando. Em 22 de março, 300 mil casos no mundo, 13 mil mortes. $3,5 milhões de casos, 244 mil mortes. E dia... Peraí, que travou aqui. A gente tem uma taxa de mortalidade de 7% no novo coronavírus, em comparação com 10% do SARS de 2002 e de 35% do MERS de 2012. Então, eu acho que, sim, uma potencial pandemia de novo coronavírus. Porque, no final das contas, a gente tem um cenário de mortalidade menor, em termos percentuais, do que aconteceu em 2002 e 2012. Portanto, teria sido oportuno e plataformas de vacina mais seguras para o mundo estar melhor preparado para esse tipo de agente. Então, na ausência disso, a única opção passa a ser o isolamento social, né? Que a gente usa a palavra isolamento também indiscriminadamente, porque no Brasil a gente fez o distanciamento, não fez o isolamento, que seria o lockdown. Esse isolamento, a cidade de Lodz adotou muito precocemente aqui, nessa altura mais ou menos, o que tem um impacto direto na curva de disseminação de casos, um impacto negativo, né? Então, do vírus, através do isolamento, menos casos você vai ter. Enquanto na cidade de Bérgamo, se priorizou a questão econômica e se viu a escalada do número de casos. O que, na verdade, isso tem um impacto direto psicológico, porque você vai viver a angústia associada à duração da epidemia por mais tempo. Esses casos eles estão distribuídos temporalmente. No caso do você vai cruzar essa linha, que é a linha do colapso dos sistemas de saúde, é quando você não tem mais capacidade de atender. E aí a gente tem aqui o agente etiológico dessa nova doença. Quem é o novo coronavírus? Né? Ele é um vírus envelopado, ele apresenta na sua superfície a proteína spike, ele ainda é uma proteína de envelope, que também fica com um pedacinho para fora da membrana, e no interior
do vírion, a gente encontra a proteína chamada de nucleoproteína, associada com RNA genômico para proteger esse RNA genômico. Parecem já existirem outros receptores também associados com a entrada do vírus, como o CD147, mas o que é mais estudado é o ACE2. O ACE2 ele participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona, controlando a penetração por uma endocitose, ocorre a fusão da membrana viral com a membrana endossomal e a liberação das ribonucleoproteínas. E você tem aqui um sistema de e uma outra parte é monocistrônico. Então, isso que é conhecido como as ORFs, né? 1A, 1B, elas vão codificar uma série de proteínas, tá? Eu vou destacar para vocês os druggable targets. Então, essa primeira parte aqui, mais 5 linhas, ela é policistrônica, e essa outra porção, o último terço do vírus mais 3 linhas, é monocistrônico. Então, é um sistema começa como uma infecção do trato respiratório superior, que pode avançar para o trato respiratório inferior. E aí a gente tem a seguinte situação, essas são do vírus. Essa outra proteína também é importante, que é a TMPRS, é uma protease que ajuda numa clivagem de um pedaço especial do ACE2 para permitir tem um processo de morte celular associado com uma resposta inflamatória, com a liberação de LC, de L1, um processo de piroptose acontece. A ação seria simplesmente uma alça de feedback para atrair células do sistema imune, que vão ajudar na resposta e vão destruir essa célula infectada sem causar dano ao tecido. Só que é muito comum essa resposta se tornar disfuncional, caminhando para uma tempestade de citocinas, que aumenta a permeabilidade vascular, permite o aumento de disposição de mediadores inflamatórios, e isso leva a uma cascata de coagulação sanguínea também, que acaba prejudicando o paciente. Enquanto em muitos casos eles conseguem ter uma infecção autolimitada, porque ocorre uma resposta adequada que consegue controlar o vírus sem lesar o hospedeiro. Então a gente tem aqui uma das características dessa doença, né, que faz sintomático, que é transmissor, e isso é uma coisa relativamente nova, a duração da transmissão durante o período assintomático, até um quadro de sepse viral. Então, esse balanço, né, essa face de Janus da infecção, que vai desde o mais até o grave, desde o brando até o grave, se associa com esse aumento de permeabilidade vascular, que acaba levando à exposição de fatores pró-coagulantes, como fator tecidual e fator de Van Willebrand, que acabam levando à falência de múltiplos órgãos, não por replicação viral per si, mas por essa sepse viral e cytokine storm descontrolado provocado pelo vírus. Começou a ser tateado já nos primeiros trabalhos lá da cidade de Wuhan,
que hoje o entendimento um pouco mais concreto é que existe uma fase, um estágio que a gente pode chamar de estágio 1, que é uma fase viral, onde tem uma carga viral importante, talvez a intervenção precoce aqui com antivirais possa ser oportuna. Ocorre quase que uma fase de transição, onde aqui entre, em geral, 7 e 10 dias, o que são autolimitados, ele retorna, ele resolve a infecção, mas uma parte descamba para uma situação de resposta inflamatória exacerbada, passando por uma situação crítica, inclusive de coagulação sanguínea. Então, tem dois marcadores importantes, que é IL-6 e D-dímero, nesse avanço para uma fase mais grave. Os trabalhos iniciais da cidade de Wuhan fazem uma associação cada vez menos dependente só desse fator e mais de outros fatores também. Você tem problemas de base, doenças de base, como doença coronariana importante para o quadro de mortalidade. O aumento da frequência respiratória também, mas nem sempre isso é observado. É mais oportuno analisar a saturação de oxigênio para antecipar a situação de dispneia. No caso dos não sobreviventes também, há uma clara associação com o uso de corticoides, com a necessidade de suportes de oxigenação, seja invasiva ou não invasiva. Esses não sobreviventes também, eles em geral apresentam maiores níveis de D-dímero e maiores níveis também de LDH, que é um marcador de mortalidade disseminada, né? É uma enzima presente no interior das células e marca o nível de destruição tecidual. No caso dos antivirais, a resposta mais rápida que pode existir é através do reposicionamento. E aí a OMS, logo no começo dessa pandemia, ela tenta organizar essa proposta de ensaio clínico global, porque existiam já milhares de drogas aprovadas, testadas contra o MERS, o SARS e o novo SARS. Naquela época já tinha de ensaios clínicos. E aí a OMS organiza um especial chamado de Solidariedade, que propõe 4 terapias, tá? Que é o lopinavir com ritonavir, são inibidores de protease do HIV. O lopinavir com ritonavir mais interferon. Interferon é um imunomodulador que é utilizado no tratamento da hepatite C também. O remdesivir, que é um inibidor de RNA polimerase, que foi a cloroquina, e mais à frente eu vou falar para vocês que agora, né, notícia relativamente recente, que ela propõe a retirada da cloroquina do ensaio clínico global Solidariedade. Essa estrutura, os inibidores de protease, no fundo, são análogos de peptídeos, eles mimetizam aqui as ligações peptídicas. O ritonavir sozinho tem muito pouca atividade, tem uma baixa potência. Ele é utilizado, na verdade, como booster, porque ele inibe metabólitos, ele inibe a metabolização de drogas. O lopinavir tem um SC50 de 11 micromolar e a associação tem um ligeiro ganho de potência. Desses modelos animais, e o que a gente percebe é que tem uma queda de peso, os tratamentos com
e para diminuir a carga viral no pulmão, quando comparado ao mesmo tratamento com altas doses de interferon, até ao interferon sozinho. Ocorreu um ensaio clínico com lopinavir e ritona em adultos hospitalizados, teve uma melhora clínica, foram 100 pacientes no braço tratado contra 100 pacientes no braço controle contra 99 no braço tratado, com uma redução de mortalidade de aproximadamente 5%. Quer dizer, é pouco, mas parece ser melhor do que nada. Lopina e ritona, mais ribavirina, em comparação com indivíduos que só tomaram lopina e ritonavir. Foi uma inclusão precoce que observou o tempo de negativação da amostra de trato respiratório, e aí o grupo tratado teve uma redução da carga viral mais contundente do que o grupo controle. Lembrando que o grupo controle, nesse caso, também estava fazendo tratamento com lopina e ritona, enquanto a ausência de braços específicos, né, da ribavirina e do interferon impede que a gente interprete exatamente qual foi a molécula que representou um ganho para o lopina e ritona. No ano 2000, o ritona aprovada em 96. Eles foram muito estudados no caso de SARS, porque foi uma doença do ano 2002, e a aprovação do lopina foi do ano 2000. Acontece que outras drogas meio que substituíram o lopina a partir de 2003. Do HIV, porque ele já foi utilizado, já foi proposto para tratamento de fibrose pulmonar em modelos não clínicos. E fibrose é um estudos de farmacocinética apontam a presença do atazanavir em altas concentrações no trato respiratório. Então, isso sugere uma possível bioacumulação dessa droga no trato respiratório. E a gente consegue ver isso também aqui, ó, a concentração crescente no trato respiratório. Ele é inibidor de protease, a estrutura o atazanavir é um produto que é produzido por Pharmanguinhos, então é um produto nacional, e a gente fez um estudo justamente para mostrar que o atazanavir ele inibe a replicação do SARS-CoV-2, inclusive encaixada com o lopinavir, encaixada com o atazanavir. Aqui a dinâmica molecular, que mostra a exposição de alguns resíduos de aminoácidos na presença do lopinavir, mas que isso está bloqueado na presença do atazanavir. Nesse quadro em vermelho, essa banda de cima de protease celular, ela desaparece, mas com o atazanavir e com o ritonavir, a gente consegue bloquear a atividade da protease do novo coronavírus. A gente mediu a replicação em células vero, comparando o tratamento com atazanavir, ritona e cloroquina. São imagens um pouco mais didáticas,
para mostrar a percentagem de inibição, mostrando que conforme a gente aumenta a dose, a gente consegue promover inibições melhores. Aqui nessa imagem B também, células vero, e na imagem C são deslocamento para a esquerda, quando comparado ao quadro anterior, sugerindo que há uma maior potência de inibição da replicação viral justamente nos pinomócitos, onde elas devem inibir. A gente avaliou também a replicação em monócitos importante, como eu já falei para vocês. Os tratamentos conseguiram reduzir essa mortalidade de monócitos. O vírus é um potente indutor de IL-6, também de TNF, que os tratamentos, sobretudo os tratamentos com atazanavir e atazanavir-ritona, conseguiram segurar esse quadro de indução pró-inflamatória. Modificada no seu carbono 1' é uma prodroga, esse anel fenólico, esse fosforamidite, são cortados quando essa droga entra na célula, ela se torna, vai para a sua forma trifosforilada. Ela é mais potente que as drogas que eu mostrei anteriormente, com uma SC50 de 0,77 micromolar. Foi mais potente que outros inibidores de protease, reduzindo a carga viral em camundongos infectados. Mostraram uma eficácia muito limitada do Remdesivir. Você tem uma pequena melhora clínica, mas não foi capaz de reduzir a carga viral no trato respiratório superior nem no inferior. Em termos de tempo para melhora clínica, o grupo tratado melhorou em 21 dias contra 23 do grupo placebo. O tratamento precoce, com menos de 10 dias, reduziu a mortalidade de 15% para 10%. Agora, o tratamento tardio até aumentou a mortalidade dos pacientes. Então, isso argumenta a favor de uma intervenção precoce. Só que o Remdesivir não é disponível oralmente. É uma droga para administração intravenosa, que complica esse caso. Macacos infectados com SARS-CoV-2 e tratados com Remdesivir 12 horas após a infecção, então é um modelo experimental, né? É difícil você imaginar que a pessoa vai se tratar 12 horas depois da infecção, mas dentro desse modelo experimental, o Remdesivir foi muito bem sucedido. Então, aqui a gente vê a imagem que argumenta a favor disso claramente, o pulmão do animal tratado com Remdesivir contra o pulmão do animal infectado e não tratado. Então, com muitos pacientes que chegam numa fase mais tardia com o pulmão já totalmente destruído para buscar tratamento, buscar assistência e vai para a unidade de tratamento intensivo, vai para o respirador, e é improvável que o paciente com esse grau de destruição pulmonar vá sobreviver, e se sobreviver, quais vão ser as sequelas que esse cara vai ter de longo e médio prazo. Bom, de que ele diminui a mortalidade, né? Nesse caso, o Remdesivir ele foi utilizado num grande número de pacientes, mais precocemente, e aí você tem 7% de mortalidade de uma maneira geral, eles tiveram uma melhora clínica, quem usou Remdesivir. Para os pacientes que não estavam precisando de suporte de terapia de oxigênio, essa melhora foi principalmente para aqueles que estavam em ventilação, ventilação não invasiva, mas já precisando do maior suporte de oxigênio, o Remdesivir
já não foi tão bem sucedido, o que sugere que, se o estrago já está feito, esse antiviral ele não vai ser, não vai promover a Sim, Thiago. Beleza, então, continuando. Para quem estava em ventilação mecânica, o Remdesivir não ofereceu nenhum benefício objetivamente. A gente vê a frase do Anthony Fauci sobre o que é o Remdesivir. Ele fala que o Remdesivir lembra ele das primeiras terapias antirretrovirais, como, por exemplo, o AZT, que foi a primeira arma contra o HIV. Já conseguia inibir quase um log a replicação viral em paciente, coisa que o Remdesivir não está conseguindo fazer. Eu acho que tem uma grande tendência foi o que funcionou e conseguiu reduzir substancialmente a carga viral e representa o controle promovido pelo programa de AIDS que a gente tem hoje. Tem uma outra faceta a respeito do Remdesivir, que bastam essas duas mutações para o vírus se tornar resistente. São duas mutações na polimerase. Vocês sabem que com o uso indiscriminado desse medicamento, a chance disso acontecer é altíssima. E o vírus resistente tem capacidade replicativa. Então, pode ser que seja transmitido o vírus resistente ao Remdesivir no médio. E a gente tem a história da cloroquina, né? Eu preferi falar a história da cloroquina. In vitro, ela é potente. In vitro, ela consegue inibir a replicação viral com SC50 em torno de 1 micromolar. Tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina também. Você vê que tem uma variaçãozinha de potência de um estudo para outro, mas in vitro, ela é um antiviral que funciona. Acontece que quando você compara o efeito da cloroquina contra o novo coronavírus, você tem uma potência de 1 micromolar, em comparação com o alvo principal, que é o plasmódio, a potência é de 0,006 micromolar. Então, a dose está regimentada para esse tipo de ação, não contra o novo coronavírus. É improvável que você vá a diferença de potência. Existe uma terapia à base de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de doenças associadas à inflamação crônica, e essa posologia que acabou sendo preconizada no caso do tratamento da Covid-19. Você tem um trabalho que está sob fortes críticas atualmente, na verdade está sob crítica desde que ele saiu, que foi um trabalho que ganhou uma repercussão internacional sobre o uso de hidroxicloroquina para mostrar que indivíduos controle, eles não melhoraram a carga viral, enquanto aqueles que tomaram hidroxicloroquina apenas tiveram uma redução, e os que tomaram hidroxicloroquina com azitromicina tiveram a negativação em 5 dias da carga num primeiro momento. Quando você vai abrir os N's de pacientes em cada um desses braços, são muito inferiores àqueles que eu mostrei anteriormente, 16, 14 e 6, respectivamente. O trabalho ainda tem uma característica que ele se coloca como dias após o início de sintomas. Tá? A gente tem um trabalho liderado por brasileiros que mostraram que altas doses de cloroquina são tóxicas em relação a baixas doses. A gente tem esse gráfico aqui de todos os pacientes
de cloroquina. São baixas ou altas doses, mas dentro de uma margem considerada segura até então para seres humanos. O que se observou foi que com altas doses você, desde o primeiro momento, você já dose, o benefício foi muito limitado, até dá para dizer que existe um prejuízo do paciente. Existem estudos independentes feitos nos Estados Unidos também, com hidroxicloroquina em dignos de nota, onde a gente observa que o indivíduo sem tratamento teve 11% de mortalidade, enquanto que o tratado com hidroxicloroquina e ácido teve 22% e só hidroxicloroquina 27%. E a pá de cal estudo que analisou inicialmente 98 mil pacientes, finalmente chegando com 96 mil pacientes, que mostra uma com um macrolídeo, tipo azitromicina, tem um maior odds ratio de mortalidade do que a ausência de tratamento. Então, isso levou a OMS a suspender isso que eu queria mostrar para vocês. O tempo e a forma de apresentação, ela é difícil da gente conseguir esgotar todos os temas associados à COVID. O que eu quis dar era fico feliz em responder, vou ficar feliz em responder as perguntas de vocês. Obrigado novamente, Tatiana, por Tiago, obrigada. Bom, então agora eu vou abrir para eu vi que as pessoas estavam reclamando do lance dos slides cortados. Para mim, eles estavam inteiros. Eu não sei se é alguma configuração em relação ao próprio programa aí. Eu não tive essa experiência, nunca tinha reparado isso, que os slides estavam cortados. Tiago, para mim também foi a primeira vez. Você deu zoom nos slides, porque tem essa opção também na ferramenta. De propósito eu não fiz, não. Pode ter sido que talvez sem querer eu tenha feito. Mas acho que os cortes não influenciaram tanto, porque ficou bem na parte final de cada um. Bom, tá surgindo perguntas aqui no chat, Tiago. Eu estou tentando acompanhar, mas o pessoal está rápido. Então, poderia falar das diferentes células utilizadas nos ensaios in vitro e na presença de ACE2 nelas. Portanto, elas são suscetíveis à infecção. A diferença que a gente tem aí, a principal, é no monócito. O monócito ele não é permissivo. Isso, na virologia, significa faz a sua transcrição, a sua replicação, produz até proteínas, mas não gera prógene infecciosa. Fala também, ficou cortado vários momentos, o Google Meet funciona bem, sem participantes, alternativa e tal.
Eu gostaria de saber sobre a menor incidência da doença na população infantil. O que tem sido muito descrito é que muitas crianças são suscetíveis, elas se infectam, mas elas tendem a ser assintomáticas. Mas o que não representa uma percepção de segurança, longe disso. A gente teve recente, a gente viu excreção viral por 4 semanas. Isso tem sido relativamente descrito na literatura, que crianças e adolescentes, embora assintomáticos, possam liberar o vírus por períodos de tempos até mais longos que os adultos. E isso é crítico, porque, principalmente no caso das crianças que ficam com netos, a chance de transmissão do neto para os avós passa a ser gigantesca, e aí você acaba afetando uma população altamente vulnerável. Permanecer imune, tempestade de citocinas. Assim, é difícil a gente ter a visão do todo ainda, né? É o tempo da ciência. Essa doença existe há 5 meses e já existe um catálogo de informação gigantesco, mas ainda existem questões a serem exploradas. Achar assintomático é difícil, porque para você achar o assintomático, você precisa ir onde a população está e tentar diagnosticar as pessoas. A nossa experiência com assintomático é porque toda segunda-feira, o nosso grupo do laboratório, nós nos testamos semanalmente, toda segunda-feira. E existem casos de pessoas que estavam assintomáticos, talvez tenham tido exposição durante o final de semana, e na segunda-feira a gente detectou a pessoa como inconclusivo ou como positivo inequivocamente. E aí, o que a gente acompanhou é que a maior parte desses casos assintomáticos, eles se tornaram oligossintomáticos, às vezes com diarreia ou com uma febre muito branda, que conseguiram controlar a replicação. Agora, como que essa pessoa evolui? Quais são os fatores que fazem a pessoa evoluir da forma autolimitada para a forma grave? Essa é uma grande pergunta. O que a gente consegue vislumbrar são biomarcadores. Então, lá entre o 7º e 10º dia, altos níveis de LDH, IL-6, dedímero, imagem ruim do pulmão, apontando um grau de destruição, isso sugere uma progressão para maior gravidade. Agora, qual a dinâmica celular e molecular dessa história natural, isso está ainda a ser investigado. Vacina, eu acho que é um tema tão difícil, Assim, o que eu posso falar de vacina é um pouco pitaco, sabe? Eu vejo muita notícia, isso pode ser uma estratégia de atrair atenção e mídia para um determinado candidato, mas isso não exclui a possibilidade de terem outros candidatos sendo trabalhados de uma maneira com sigilo industrial, de uma maneira muito, muito sólida e ultrapassar a velocidade de desenvolvimento desses candidatos. Uma das vacinas desenvolvidas mais rapidamente foi a vacina contra o ebola e foi longe de ser resolvido o problema em 6 meses. Um agente como esse, é improvável que a gente vá utilizar plataformas de vírus atenuado com a chance desse vírus ser reativado, ou mesmo que vá produzir, dependendo de grande massa viral, né, que requereria um nível NB3 de biossegurança, sei lá, na unidade fabril,
Então, eu acho que é mais ou menos consistente dizer o que não vai acontecer no caso de vacina. Agora, quais as plataformas que vão ser utilizadas? Existem algumas por aí, né? Pam, 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 pam. Qual seria o antiviral mais eficiente para o controle da infecção? De novo, é um pouco a coisa do método científico. É mais fácil dizer o que não serve do que dizer o que serve, tá? Então, as evidências apontam contra a cloroquina. Agora, qual o melhor antiviral? Eu acho que ele ainda está por vir, porque o mundo tem se debruçado muito sobre o reposicionamento. Querer comprar um carro italiano, o seu sonho fosse comprar uma Ferrari e você consegue comprar no máximo um Fiat, porque a realidade te entrega. Então, em função disso, as moléculas elas não são perfeitas e é improvável que alguma funcione de uma maneira inequívoca. O que você tem é talvez uma opção de utilização precoce. Agora, para poder afirmar isso, o que vai ser necessário vai ser ensaio clínico, para poder monitorar com desfechos antiviral. Se você for pegar os trabalhos que eu mostrei com 100 pacientes, se você tem uma taxa de mortalidade esperada de 5%, 5 pessoas vão morrer em 100. Se você tem um outro grupo tratado e esse grupo melhorar a mortalidade em um paciente, já vai ser uma estatística significativa. Então, é difícil você dizer de N de milhares de pacientes. Então, acho que o ponto é esse. É como agregar esse número de pacientes para você poder fazer afirmações mais consistentes. Pam, 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 pam. Deixa eu ver aqui. E a resposta imune IgA. IgA é a imunoglobulina de mucosa, né? A princípio, ela deve promover uma boa resposta. Ativo para IgM, IgG e o caso se confirma com a presença de IgA. O que ainda não aconteceu, eu ainda não vi acontecer, foi uma análise sistemática se a IgA que está na saliva, por exemplo, tem uma capacidade neutralizante. Isso eu acho que seja medida, mas deve ser. Teve estudo feito com doses de 1.200 dia, a dose recomendada seria 2 vezes. Pode comentar, por favor, os estudos in vitro, testar doses diferentes. O in vitro é uma miniaturização. Uma dose específica. Agora, quando você entra no organismo, é uma outra história. E as coisas pularam meio que do in vitro para o paciente sem o in vivo, né? E aí eu acho que a questão é uma questão de avaliação de respiratória. A princípio, a população que toma dose de cloroquina não toma não está com problema cardiorrespiratório. E o modelo de droga que a cloroquina representa, e outros vários fármacos que estão disponíveis, que provocam disfunção cardíaca, ultrapassar os ensaios pré-clínicos para ensaios clínicos no futuro.
Altas taxas de testagem, tomando sucesso de Portugal. A testagem da Carmen Penido, eu acho que é a testagem da população, né? Não é de drogas. Parece ter contribuído aqui no Brasil atualmente, o impacto desse considera a dificuldade de atendimento médico. A testagem, eu acho que são 3 aspectos. A testagem, o retorno dessa informação para as autoridades de saúde e o que as autoridades de saúde fazem com essa informação. E qual vai ser a plataforma de testagem. Então, uma testagem precoce, de base isolar o caso e evitar clusters de transmissão. A gente já teve colegas aqui do laboratório que estavam, num determinado dia, estavam numa sexta-feira conosco, na segunda-feira se tornaram positivos assintomaticamente. Poderia ser que esse indivíduo já estivesse secretando vírus nas datas anteriores. Então, por mais que exista testagem, você tem que permanecer com os cuidados. Máscara 100% do tempo. Eu estou sem máscara agora porque eu estou na minha sala sozinho. E se você testa precocemente, você pode pegar casos que são inconclusivos, mas você pode isolar esses casos porque ele pode estar no começo da fase de detecção de vírus. Existe uma confusão na população geral sobre o termo teste rápido. Teste rápido não significa que ele detecta a doença precocemente. Muitos testes rápidos são sorológicos. Então, estão detectando uma fase tardia, muitas vezes já convalescente. O cara já passou pela fase sindrômica ou assintomática. Teste rápido se refere à velocidade de processamento desse teste. Claro, como que você vai utilizar essa informação do teste sorológico? Eu acho que essa informação ela vai ser útil para aumentar o denominador e talvez perceber que a taxa de mortalidade não é essa. Mas, do ponto de vista de isolamento das pessoas e de diminuir a clusterização de casos, eu acho que ele vai ser pouco útil. Da ligação, sítio de ligação da cloroquina, sítio de ligação de cloroquina e hidroxicloroquina são os mesmos. Então, in vitro, a cloroquina, a azitromicina e até outras substâncias, tipo ivermectina, o princípio ativo da anita, tem ação sobre o vírus, tá? Tem ação sobre a célula. A nossa comparação do atazanavir com a protease foi com lopina em sílico e no sistema acelular com o próprio ritonavir. In vitro, a gente utilizou a cloroquina só como forma de validar que as nossas condições experimentais são as mesmas descritas pela literatura. Então, a gente achou o mesmo valor de potência descrito na literatura, uma forma de validar o nosso ensaio. O trabalho está sob revisão e os referentes querem que eu use agora o remdesivir como controle. Então, mesmo nos trabalhos in vitro, há uma preocupação da comunidade científica, acho que de tirar um pouco a cloroquina do imaginário coletivo. Agora, o alvo da cloroquina e hidroxicloroquina, ele não é claro. A gente está fazendo alguns experimentos nesse sentido de tentar gerar o vírus resistente, sequenciar o vírus para mapear os sítios de ligação. Eu acho, Marcelo, que a tendência é avançar para o coquetel mesmo. Eu acho que a tendência é avançar. Agora, para você dizer qual é o coquetel, vai precisar de grandes ensaios clínicos para falar sobre isso. Rogério. Sobre tecnologia de CRISPR no combate à Covid. Percebi que estudos a priori são in vitro. Bioinformáticos sobre se quais existem in vitro com CRISPR. O modelo em vivo ele ainda é muito difícil. Eu acho que a tecnologia, né? Acho que tecnologias novas
ou first in class, eles, tipo CRISPR-Cas, eles vão demorar mais para ser implementados. Como o mundo se debruça sobre uma situação de emergência, a primeira onda de alternativas é o reposicionamento, a segunda onda, o desenvolvimento dentro da classe de pequenas moléculas que são relativamente seguras. Acho que o CRISPR pode entrar, mas num outro momento. Tal. Beleza, foi essa. De CRISPR-Cas12. CRISPR-Cas12 é o Sherlock, do Broad Institute, com quem a gente colaborou lá nos trabalhos de genômica que a gente mostrou no passado. Eles têm uma estratégia que o Sherlock, que é o CRISPR-Cas12, eles imaginam que possa ser um teste rápido, altamente sensível, que venha substituir o PCR. Essa é a ambição deles. Agora, atualmente, essa tecnologia tem alto custo. Acho que o maior desafio é o desafio de tornar acessível essa tecnologia para distribuir. Essa tecnologia seria revolucionária para a detecção precoce do vírus no formato de teste rápido por detecção de ácido nucleico. Nas menores doses estava abaixo da linha zero. Estava abaixo da linha zero, sim. Estava abaixo da linha zero. Existe essa característica, vários estudos mostram isso, que em baixas doses existe um pequeno aumento da replicação viral, em torno de 30%. E isso é assustador para as drogas que fazem isso, como é o caso da cloroquina e alguns antirretrovirais também. Porque se você pensar que no tecido pode ser que no microambiente fique em baixas doses, isso é um dado crítico e tem sido algo reprodutível entre os grupos trabalhando com antivirais. Eu acho que anti-inflamatório vai ser importante. Eu acho que existe uma tendência grande de coquetel, não só de antivirais, mas que envolvam também anti-inflamatórios e moléculas anticoagulantes. O que precisa se entender melhor é qual é o ponto inicial de ataque, se é tudo ao mesmo tempo ou se em diferentes momentos, né? Primeiro o camarada vai entrar com antiviral, depois você vai ter um anti-inflamatório. E eu acho que o anti-inflamatório com maior chance de sucesso no momento é o tocilizumab, que é um monoclonal anti-IL-6. Um dos desafios é o preço. Estou baixando aqui. Resposta inflamatória. Acho que passei por todas as perguntas. Escapou alguma coisa, Tati? Peraí, tô tentando ajudar aqui. A Mariana compartilhou o paper da CRISPR-Cas12, perdão. Isso. O burst inflamatório, de certa maneira, eu respondi junto com a questão do tocilizumab. Sim. Beleza. Acho que foi, Thiago. Acho que foi, né? Sim. Thiago, só para você saber, a audiência foi para mais de 100 pessoas, considerando a sala aqui mais o streaming. E só que lá, a gente detectou durante a sua apresentação, lá as pessoas não conseguem fazer perguntas aqui. Entendi. Aí, enfim, depois a gente vai resolver isso para o próximo seminário. Mas a gente deixou aqui aberto no WhatsApp do CDTS, se alguém quisesse fazer alguma pergunta no WhatsApp, mas até agora não apareceu nada, não. Então, a gente pode fazer o podcast do CDTS, depois a gente responde as perguntas, deixa o áudio disponível. Na verdade, durante a sua apresentação, muitas pessoas perguntaram aqui se a gente vai disponibilizar essa gravação. A Gardênia gostou do podcast, ó. Legal.
Então, a Gardênia vai preparar uma cobertura. Estou avisando a todo mundo que eu não consegui responder todo mundo que perguntou aqui. A Gardênia vai preparar uma cobertura da sua apresentação, vai estar disponível amanhã no site do CDTS. E se você concordar, a gente disponibiliza o áudio aqui, o vídeo Pode dos seus disponibilizar. slides. Eu usei, como a gente conversou de ser uma apresentação que poderia se tornar pública, aberta, eu não utilizei nenhum resultado novo que a gente tem que ainda não está público, tá? Então, a gente pode ser disponibilizada tranquilamente. Perfeito. Beleza. Então, acho que é isso. Eu ouvi que o Morel habilitou o microfone, queria ouvir a voz dele, mas ele desligou já. Não, mas estou aqui. Ah, Vocês estão ouvindo? Enfim, sim. agora eu queria parabenizar ao vivo e a cor. Foi um excelente seminário. E parabéns a Tatiana, a Bruna e ao pessoal da infraestrutura, né? Possibilitou isso. Valeu demais. Valeu. Agradeço também, Thiago, foi ótima a apresentação. É ótimo para Valeu. também reunir todas as informações que fica muito confuso às vezes, né? Para quem não está mergulhado na área. Essa é uma apresentação que eu vou acrescentando quase que semanalmente os slides. É uma apresentação que eu uso para eu mesmo organizar minhas ideias. Então, ela está mais ou menos pronta. Se eu tivesse que falar sobre temas mais amplos, tipo a vacina, a questão anticoagulante, anti-inflamatória, aí eu teria um pouco mais de trabalho também, mas essa apresentação associando a doença, a disseminação do vírus e os antivirais é constante, é um trabalho contínuo essa apresentação. Então, ótimo. Alguma pergunta ainda? Acho que o pessoal só está te agradecendo, Thiago. Tá bom. Valeu, então, pessoal. Obrigado. Quem tiver na reunião de mais tarde, a gente se fala de novo. Acho que é isso, então, né, Tati? Sim. Abraço para o Márcio lá, tão distante. Obrigada, Thiago. Então, acho que a gente pode encerrar. Obrigada. Obrigado. Falou, André, adorei aí, pessoal. Obrigado Valeu pelas mesmo. palavras. Obrigado pelo pessoal que está no chat também. Ok, pessoal, eu vou estar finalizando aqui a sala, ok? Obrigada, Alex. Por nada. Valeu, Abraço. até mais. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, tchau. Tchau.